Muito bem, chegando aqui as últimas notícias da política e temos aqui uma informação da Débora Rodrigues. Acabou de sair uma prisão, digamos assim, domiciliar para ela, tá? Ela que acabou pichando uma estátua lá naquele 8 de janeiro. Para começar, eu vou aqui trazer as informações todas que chegaram para a gente agora. A gente aqui nesse momento precisa rever um pouco do que ela disse lá quando pediu desculpas, tá certo? E vamos aqui explicar um pouco mais como seria essa prisão domiciliar, inclusive tornozeleira eletrônica e muito mais informação para levar para vocês. Bom, vamos aqui ao vídeo para começar. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação, e ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da Gente, eu confesso que quando eu comecei a ver esse vídeo dela, eu me emocionei bastante, tô com os olhos ainda vermelhos, tá? Porque eu me compadeço da jovem aqui em questão. Fica claro que ela acabou cometendo um erro, obviamente, mas eu também penso que é desproporcional essa pena que ela teve, né? Foi um erro, sim, claro, não se deve fazer, mas ao mesmo tempo você tirar a liberdade de uma pessoa por 14 anos, uma jovem com uma vida pela frente, é muito difícil. Eu chorei bastante de verdade quando eu vi esse vídeo e eu tive que enxugar minhas lágrimas para poder levar a informação para você, mas já a gente tem uma notícia menos ruim dela para levar para vocês quanto à prisão domiciliar da Débora, tá? A frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessa. Ela foi aquela famosa bucha, né, que estava ali, a pessoa chegou e ela, sem pensar muito, acabou fazendo. Repito, claro que foi errado, eu não estou dizendo que foi certo, mas você tirar uma liberdade de uma pessoa por tantos anos realmente é uma coisa muito complicada. E assim, eu também como pai, se pudesse pedir para rever essa pena, porque foi um gesto impensado e com uma consequência gigantesca, aonde já por 2 anos meio que quase que acabou a vida dessa jovem, mas a gente crê e pensa que tudo isso vai ser revisto e entendido de uma forma errada, mas numa proporção também, na minha opinião pelo menos, está desnecessária, porque 14 anos, gente, é muito tempo, é uma década e meia praticamente. Essas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Eu queria pedir perdão para o Estado Democrático de Direito. Estar aqui me fez refletir muita coisa, saber que tudo tem um processo, todo o país ele depende de hierarquias que precisam ser respeitadas, e eu entendi isso, eu entendi que o Estado Democrático de Direito foi ferido com o meu ato, e eu jamais tive essa intenção, foi algo totalmente isolado que eu jamais pretendo repetir, jamais. E eu queria pedir perdão por isso que eu cometi, por esse erro, e por favor, para devolver minha família de volta, tudo. É bem difícil fazer um vídeo assim, tá? Porque as palavras dela foram completamente verdadeiras
E temos aqui uma notícia atualizada, tá? Porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, atualizou na data de hoje, né, que essa mulher acusada de pichar a estátua da justiça em frente ao STF, durante aqueles atos, né, do dia 8, cumpra uma prisão domiciliar, tá? Débora Rodrigues dos Santos, como vocês sabem, estava detida preventivamente, foi denunciada pela PGR, Procuradoria Geral da República, por esses envolvimentos, tá? Repito, foi um ato errado, claro, mas pelo amor de Deus, gente, é uma jovem com uma família, com filhos, enfim, é complicado. Fazer essa matéria está sendo bastante difícil, tá? Bom, e aqui parece que o ministro Alexandre de Moraes aponta que a Débora já cumpriu 25%, tá, da pena, ok? Portanto, se o julgamento tivesse terminado, ela já teria a progressão de regimento em breve, tá? Mas como o ministro Luiz Fux pediu mais tempo para análise do caso e adiou o fim do julgamento, Moraes ressaltou que ela não pode ser prejudicada pela interrupção. A defesa da Débora pediu ao Supremo que coloque a cabeleira em liberdade, uma cabeleireira, tá? Consultada a PGR também opinou contra a soltura, porém sugeriu a prisão domiciliar até que o STF termine de analisar a denúncia, ok? E aqui os argumentos da PGR pela prisão domiciliar seriam o fato dela ter filhos menores de 12 anos e o encerramento das investigações da Polícia Federal sobre esse caso, tá? Em depoimento à justiça, já como ré, a Débora classificou o próprio gesto como ilegal e disse que feriu o Estado, como vocês puderam ver bem nesse vídeo aí, tá? Bom, e em relação à prisão preventiva dela, uso de tornozeleira eletrônica, tá? Proibição de usar redes sociais, proibição de se comunicar com os demais envolvidos desse crime por qualquer meio, tá certo? Proibição de dar entrevistas sem autorização do Supremo e proibição de visitas, exceto dos seus advogados, tá? Então, assim, é bom, mas ainda não é 100%, né? Porque ela tem uma série de restrições aí em relação a essa prisão domiciliar, tá? É uma notícia que chegou agora pra gente. Dentre as provas apontadas pela PGR está a declaração da própria Débora, que se instalou no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília nas vésperas desses atos que aconteceram lá em Brasília. Em nota, a defesa dela celebrou a ida para casa. Aliás, o Bolsonaro falou, e já eu digo aqui o que o Bolsonaro acabou passando para ela. Durante todo o período da sua detenção, Débora esteve afastada da sua família e de seus filhos, vivendo uma situação que, na visão da defesa, foi completamente desproporcional e sem base sólida nas evidências. A decisão da sua libertação simboliza a esperança de que, mesmo em tempos difíceis, a verdade e a justiça prevalecerão, tá certo? Bom, vamos aqui ver um pouco do que foi que disse aqui na tela, tá? A deputada Carol Detoni acabou comemorando a decisão. Vamos aqui ver. Olá, o que pessoal, ela disse. notícia urgente. Alexandre de Moraes mandou a Débora Rodrigues para a prisão domiciliar. Realmente é uma pequena vitória perto de tantas injustiças que ela está sofrendo. Débora, só para lembrar, foi aquela que escreveu Perdeu Mané com batom numa estátua do Supremo Tribunal Federal e está presa sem ver seus filhos menores há mais de 2 anos. E aparentemente tende a ser condenada a 14 anos de prisão, o que é um absurdo, o que não é admissível num Estado de Direito, sendo que não tem nenhuma periculosidade a conduta dela, ela já se arrependeu conforme vídeo divulgado do seu depoimento. Então esperamos aí que justiça seja feita e que ela seja liberada o quanto antes e inocentada, absolvida desse processo esdrúxulo que corre contra a Débora Rodrigues. Grande abraço e vamos em frente noticiando aí os próximos passos. Bom, tá aí, né? A deputada também acabou se comunicando, Carol Detoni, tá? Sobre essa decisão. Em relação ao Bolsonaro, tá? O Bolsonaro também se comunicou, tá? Eu trago aqui para vocês na tela, olha aqui, ó. O Bolsonaro mandou mensagem para Débora, que acaba de ter o pedido de prisão domiciliar concedido. E aqui, palavras de Bolsonaro. Imagina a felicidade dos seus filhos. Débora, o Brasil te ama. Teria dito aí Jair Bolsonaro, tá? Bom, gente, como eu falei para vocês, é muito difícil fazer essa matéria, tá? Porque não tem como não se emocionar com uma mãe passando o que está passando por um erro que ela cometeu, mas eu repito, eu também penso que é desproporcional
o que aconteceu com ela. É tipo aquela jovenzinha que vai lá de bobeira, faz uma pichaçãozinha, mas é claro que ela fez isso lá no palácio, é claro que ela fez isso numa estátua que tem um simbolismo gigante, mas ela na cabeça dela não tinha a menor noção do que ela estaria fazendo, a gravidade desse ato, tá? Então assim, eu fico emocionado principalmente por conta de ser pai e ver uma mãe sofrendo de verdade, tá? E o Bolsonaro também acabou se manifestando aqui em relação ao pedido, né, de prisão para poder cumprir em casa, tá certo, gente? São aqui as notícias que chegam em relação ao Bolsonaro. A coisa também está complicada. A gente fala aqui em outros vídeos sobre a situação atual do presidente Bolsonaro. E vocês, o que vocês acham? Comenta aí.